Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, Educação em Minas Gerais em colapso, essa é a matéria que nós tivemos aqui agora, que fazer uma varredura, né, na internet, descobrir informações sobre como anda a educação em Minas Gerais. E andando por aqui, né, a gente acabou descobrindo algo importante e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Afinal de contas, nós estamos falando de educação no estado de Minas Gerais, gente. E olha a nota que eu encontrei aqui, publicada no dia 30/6/2026, portanto, alguns dias atrás, mês passado. Minas Gerais reduz 400 milhões da verba escolar, deixa alunos em risco de incêndio e docentes pedem ajuda. Esses dados, gente, foram medidos pela reportagem via Lei de Acesso à Informação e eles indicam queda de 933,1 milhões para 519,1 milhões entre 2024 e 2025. Veja bem, gente, pelo menos 400 milhões de reais foram deixados de ser investidos na educação no estado de Minas Gerais em função de uma redução de custos aí. E o canal da Educação está aqui para mostrar essa matéria que apresenta na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo porque é matéria do jornal Itatiaia, feito por Luísa Marques e Railan Oliveira, pessoal, e está atualizado há 2 semanas, tá? Então, assim, um documento fresquinho, atualizadíssimo, né? Porque ele vai falar sobre manutenção e custeio nas escolas estaduais. Vai citar escolas da nossa região, gente, aqui de Belo Horizonte. Recursos destinados ao Programa de Manutenção e Custeio, criado para garantir a compra de materiais didáticos, tá, gente? Presta atenção, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma outra matéria importante, com valores, né? Inclusive várias audiências da deputada Beatriz Cerqueira, também falando a mesma coisa para todos vocês, que aliás, nota que já está no Tribunal de Contas, está na Controladoria Geral do Estado. Gente, o que acontece? Esses reparos feitos com o Programa de Manutenção e Custeio, essas manutenções dos prédios escolares tão solicitada e tão aclamada, né, por todos os superintendentes, por todos os subsecretários, pelo secretário de Educação, né, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O que acontece? O governo de Minas Gerais, gente, esse investimento teve uma queda de 44% entre 2024 e 2025. Isso é muito sério que nós estamos falando aqui. Dados obtidos pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação, gente, elas mostram que a verba destinada ao custeio das unidades, a manutenção predial e a renovação de imobiliário e equipamentos passou de 931, fazendo correção aqui, 0,1 milhões para 519,1 milhões. Uma redução, gente, de 412 milhões de reais. E aí, gente, nós tivemos aqui a reportagem que visitou algumas escolas aqui em Minas Gerais e ela coloca o seguinte, ó: em meio à redução dos investimentos, estudantes frequentam salas de aula com problemas de infraestrutura, infiltrações, fiação exposta, risco de incêndio devido à falta de vistoria do Corpo de Bombeiros, enquanto professores recorrem ao próprio bolso e a doações para viabilizar atividades pedagógicas. E a reportagem, ela comenta aqui, ela prova, tá, gente? Isso é muito sério. Presta atenção nisso. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais nega a queda nos valores disponíveis, tá? E afirma que a medida ela reflete uma gestão responsável dos saldos já existentes nas caixas escolares. Então, veja bem, o que a Secretaria está dizendo é que esses saldos desses recursos financeiros, eles já estão previstos nas caixas escolares. Portanto, as escolas, elas possuem os recursos que foram provisionados desde 2024 a 2025. É essa informação, gente? Isso cola para todo mundo? É isso mesmo? E quem tem que dizer isso é quem está na escola. É quem tem acesso às caixas escolares. Portanto, os recursos estão lá. É o que a Secretaria de Educação está falando aqui, porque houve essa organização
e de maneira diferente do que está sendo dito aqui na reportagem, né, o recurso está provisionado. Tá certo, gente? E o programa de manutenção e custeio, ele é fundamental, porque é através dele que a gente mantém a escola limpa, é através dele que a gente faz a manutenção da escola, reparo, inclusive os emergenciais. Às vezes você está lá, sempre, você está do exemplo do cano, né? O cano que quebra, tá vazando água, então é emergencial. Mas aí, gente, podas também, capina de terreno, gás de cozinha, pagamento daqueles chamados serviços de prestação contínuos, que são contabilidade, telefone, material de escritório, informática, ou seja, aqueles materiais que são indispensáveis ao funcionamento da unidade escolar. Mas aí, gente, a reportagem, ela detectou um problema também com a questão do alvará, né, do Corpo de Bombeiro. Ela vai falar aqui exatamente sobre isso aqui na reportagem, tá certo, gente? Olha o que ela vai falar aqui, presta atenção, o que ela chama de auto de vistoria, né, em relação ao Corpo de Bombeiros. A falta desse importante documento, desse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que, aliás, não é novidade para ninguém, porque isso não é um problema só da escola pública, tá, gente? Isso é um problema geral, inclusive denunciado pelo deputado Sargento Rodrigues, numa audiência que teve lá, onde nos próprios corpos de bombeiros, nos quartéis, não sei se chama quartel, né, onde ficou o bombeiro, nas unidades do Corpo Bombeiro, né, lá também estava com problema com auto de vistoria, gente. Não tinha o alvará também de funcionamento do Corpo Bombeiro. Não sei se isso foi corrigido, mas nós temos uma denúncia aqui, uma audiência que aconteceu não há muito tempo, aconteceu essa audiência, não tem muito tempo, e lá o deputado Sargento Rodrigues comentou isso lá. Tá certo? Então é uma coisa muito séria. Muito séria. E quando a gente fala em manutenção e custeio, gente, isso é gravíssimo. Por quê? Nós estamos falando do funcionamento das unidades escolares. E é engraçado, né? Não estou querendo fazer nenhum pré-julgamento aqui, mas é engraçado. E aqui tem as denúncias de precariedade, ó. Aqui, inclusive, cita escolas, tá, gente? Imagens. Nós temos imagens aqui. A reportagem, ela coletou imagens, né, que estão aí, nesse momento, sendo mostradas pelo canal de Educação de Minas Gerais, a partir de uma reportagem do Jornal Itatiaia, feita no dia 30 de junho de 2026. Tá, gente? É importante deixar isso claro para todos vocês. Bom, e aí, gente, é claro que a Secretaria de Educação, a Superintendência de Jornais, tem lá o pessoal da DAF, que é um pessoal que trabalha muito bem, é um pessoal alinhado com aquilo que é de mais importante na instituição de ensino, que é exatamente a infraestrutura, o funcionamento. Né? Nós temos lá uma equipe que está sempre preparada para poder te responder, para poder dar aquela atenção para a instituição de ensino. E eu cito aí vários, poderia citar aqui vários exemplos, cito um recentemente, né, que foi um problema de curto-circuito na escola e que foi prontamente atendido, né, inclusive de maneira emergencial. Mas para você ser atendido de maneira emergencial, você também tem que ter dinheiro em caixa. E o que eu estou percebendo aqui é que as escolas já estão sem recurso. Essa que é a grande questão. Não é à toa que sempre tem alguém questionando a Secretaria de Educação sobre os recursos, né? Então isso é algo que precisa ser falado aqui, tá, pessoal? Muito importante essa informação e essa nota aqui, que vai impactar na ponta, inclusive a aprendizagem. Nós temos um caso aqui de um professor, né, de uma escola, né, que teve que buscar, no caso um professor mesmo, ele teve que pagar do seu próprio bolso impressão de provas, né, porque ia ter que aguardar 15 dias para que fosse feito o repasse. E é uma escola aqui de Belo Horizonte, tá, gente? Da região da Pampulha aí. Tá na reportagem, eu deixo a reportagem, o link também na descrição do vídeo, porque o canal da Educação, gente, nós não fica aqui tirando coisa da cabeça da gente, não. De acordo com o levantamento obtido pela reportagem via Lei de Acesso à Informação, do montante total destinado ao programa, a maior redução ocorreu nos recursos voltados à manutenção predial. A queda foi de 90,2% no período, recuando de 218 milhões de reais. Deu um salto aqui a reportagem, deixa eu voltar aqui porque
Isso aqui eu tenho que ler para vocês, que é importantíssimo. 218,3 milhões para 21,3 milhões, gente. Presta atenção nisso. A queda foi de 90,2% do período, recuando de 218,3 milhões para 21,3 milhões. O montante destinado ao custeio das unidades seguiu a mesma tendência, encolhendo 38% ao passar de 705 milhões para 436 milhões. O único aumento ocorreu na rubrica destinada à renovação de imobiliário e equipamentos, cujos recursos saltaram de 7,9 para 62,3 milhões de reais, gente. E aí, né? E aí, o canal da Educação vai linkar essa reportagem aqui, pessoal, do dia. Vou mostrar para vocês na tela aqui nesse momento a data da reportagem. Como eu falei, dia 30 de janeiro, 30 de junho de 2026. 7h01 da manhã, atualizada 2 semanas. E aí eu volto aqui, porque no dia 28 de abril de 2026, inclusive a Rádio Itatiaia também noticiava isso aí, mas acontecia a exoneração do então secretário de Educação, Rocieli Soares, exonerado em meio a denúncias, tá, gente, envolvendo contratos milionários, que chegam na ordem de 348 milhões de reais. 348 milhões de reais. Contratos que, inclusive, já foram discutidos em audiência pública. Nós temos o contrato 9492-760 de 2025, assinado em 23 de dezembro de 2025 entre a Secretaria e a empresa Fazer Educação Limitada, com valor de 348,4 milhões. Semana passada, não houve, na verdade, uma audiência, mas essa audiência, ao que parece, já foi remarcada, e o canal da Educação também vai participar, né, vai mostrar, vai informar todos vocês sobre os próximos passos dessas audiências que tratam sobre algo que aconteceu de uma maneira muito estranha e há muito tempo não acontecia em Minas Gerais, que é um escândalo na educação. E aí me chamou a atenção também, gente, que lá no Sul, né, na educação pública gaúcha, lá também está tendo parceria público-privada. 98 escolas, inclusive o partido, o PSOL, que parece entrou lá com pedido na justiça para barrar, para suspender esse procedimento licitatório, porque lá também está sendo feita aí a PPP, a parceria público-privada, de 98 escolas lá no Sul. Eu fico pensando o seguinte, esse pessoal, né, não sei se é uma mania, se isso é moda, eu não sei de onde tiraram isso, mas a regra agora é o seguinte, é entregar as escolas para terceiros. Porque eu acho que chegaram à conclusão que não se consegue resolver o problema da educação partindo do chão da escola, das políticas das secretarias estaduais de educação, ou mesmo municipais. Ninguém dá conta de resolver o problema, né? E fica essa situação absurda aí. É claro que uma superintendência que tem 210 escolas, ela jamais vai conseguir mesmo, né? Nós temos 47 superintendências e aí você sabe que não vai acontecer, né? Porque é um absurdo uma superintendência ter 210 escolas para administrar. O diretor administra uma, já passa muito aperto, muita dificuldade. Imagina um superintendente com 210 escolas e quer comparar com outras superintendências também, igual a Montes Claros também, que é gigante. Algo que precisa ser feito. Mas aí o que o Estado está fazendo? Ele está entregando, fazendo parceria público-privada, ele está entregando para os outros. Ele está terceirizando, ele está privatizando, ele está entregando as escolas para terceiros. Né? Porque o Estado está percebendo, esse pessoal está percebendo que não dá conta de administrar a escola. Aí entrega para a OES, entrega para, enfim, ONGs, né? E aí, pessoal, essa que é a grande verdade. E a educação, ela continua vivendo aí o seu declínio, o seu momento de declínio. E é engraçado que a deputada Beatriz Cerqueira, Comissão de Educação, tem visitado escolas
que aqui em Minas Gerais também entraram nessa parceria público-privada, depois daquele leilão que entregou 95 escolas para fundos de investimento, e essas escolas estão em estado com uma infraestrutura muito boa. Então, antes da gente pensar, vamos entregar escolas com infraestrutura ruim, as escolas estão caindo aos pedaços, e por falta de, às vezes, de recursos, ou, às vezes, problemas, inclusive, na gestão mesmo, ou na burocracia, ou, eu falo porque a burocracia também atrapalha muito, mas, enfim, às vezes acontecem essas coisas. Uma escola está num estado muito ruim em termos de infraestrutura, e nesse sentido, o Estado poderia ter selecionado aquelas escolas que realmente precisam de ajuda. E aí sim, era uma excelente justificativa. Olha, a infraestrutura não está boa, as escolas estão em dificuldade, mas estão pegando palácios, entregando para empresas, para fundos de investimentos, gente, que vão fazer o quê? Vão manter? Ou vão criar uma revolução na escola? Porque a escola já está pronta. Essa que é a grande questão. Bom, e aí também tem um programa cívico-militar que a princípio também está suspenso em Minas Gerais, inclusive das outras escolas que já tinham permissão para continuar, parece que agora suspendeu tudo mesmo. Então esses programas do governo, essas meninas dos olhos do governo, ao que parece a situação ela está diferente, ela mudou muito. E aí nós estamos vendo esses exemplos em todos os estados da federação, tá, gente? Estou citando aqui Jornal Itatiaia, Brasil de Fato, e também um site aqui, gente, lá do sindicato, né, dos professores do Sul, tá, gente? Presta atenção porque é o canal da educação trazendo informação para todos vocês. Porque educação, gente, é aqui que começa a transformação. Vou ficando por aqui, tá bom, gente? Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.